Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Como vive uma mulher bodybuilder? Conheça Renee Campbell, uma grande atleta do Reino Unido que é literalmente gigante. Vamos falar um pouco da dieta dela, do treino e, quem sabe, dos danones. Como vocês sabem, é muito mais difícil para as mulheres construir músculos do que é para os homens. As meninas têm a testosterona baixa e o estrogênio elevado. Vamos ver como Renee Campbell lida com isso. For me at the moment, my body fat percent is just under 10%, and I want to get that down to about 3% ready for show day. And I'm really pleased. Put on some good muscle. Jesus, Maria e José, você realmente está imensa, menina. No entanto, a sua informação está um pouco errada. Você não ficará com 3% de gordura. Ficaria se fosse homem. No entanto, por fatores evolucionários e hormonais que preparam a mulher para uma gestação saudável, o percentual de gordura feminino sempre será mais elevado que o masculino. Fake news, moça. And the definition is coming through already. And I haven't started dieting yet. Imensa. The food that I eat and the way I prep it is purely functional. You need to know exactly how many calories you're hitting in a day. You need to know exactly how many calories are in each meal that you're eating. 38 anos, 5'8" de altura, deve ser 1,62 por aí. 196 pounds, mais ou menos. Não, Jesus, é mais de 80 quilos. My name's Renee and I'm a professional female bodybuilder. When I'm on stage, the judges will be looking to see that I have a total package. So they want to see what your presentation is like. They want to see what your condition is like, what your fat percentage is, how thin is your skin, is your vascularity coming through, and is your body in proportion. So they're looking for symmetry. I was 32 when I started bodybuilding. A group of friends and myself went to support somebody that was competing at a show. When the heavyweight woman lined up on stage, instantaneously I knew right then and there that that's what I wanted to do. I went from somebody who was 8 stone, so that's 56 kilos, to someone who's now 89 kilos, so just on 14 stone. 89 quilos e pouca gordura. Ela é imensa. In a day, I would consume Peraí, olha o peitoral dessa menina. Tá muito maior que o dos rapazes, não é mesmo? about 1,500 calories, but that will slowly go up in the year according to what gains I want to get. So it could possibly go up to about 5,000 calories a day. Um consumo muito excessivo para uma mulher. Mas como eu disse, com drogas ou sem, para as mulheres é muito mais difícil construir músculos do que é para os homens. Renee come como um animal. This is when I won the amateur world title. Because of this trophy, I then was awarded my pro status, which is a very revered thing in the bodybuilding world. I've managed to do really well in my bodybuilding career, but that's just down to the consistent hard work, hard eating, and sacrificing so much. O maxilar e a voz não me enganam. Na minha opinião, fake natty. Eu tô brincando, ela não disse ser natural. Mas eu só queria falar fake natty. At the moment in my off season, I train at least 6 days a week. These are my friends, Sam and Will, my training partners. When we're training together, we're not friends, we're friends after training. When we're training, it's very serious and it's a sort of love-hate relationship. I hear Renee has a nickname. Yes, Captain Campbell. Why does everyone call her that? You just do as she says, mostly. Você viu o brother dela, né? Só faça o que ela mandar. Captain Campbell. Cara, as meninas do bodybuilding treinam muito pesado. Muito mesmo. Se você que é aí um carinha amador for treinar com ela, ela vai limpar o chão com você. When I do what I call my big cook, it's food that I prep up that will give me enough food for 2 weeks. I'll have 5 cabbages.
E só corrigindo 5'8", a altura é 1,76, beleza? Cabbage is a really good fibrous carb that you need to keep your system moving and everything flowing smoothly. Could I please have 10 kilos of chicken? 10 quilos? Chicken breast, yes. You want 10 kilos? 10 kilos, yeah. Oh, right. If you do it this way, the food's really clean, it's nutritious, it's exactly what you need in terms for your muscle building, muscle repair, and it's quick and easy. I would go through 5 kilos of rice when I do this big cook. Rice is a very good carbohydrate to have when you're bodybuilding. It's a slow release carb and it's what we call a clean food. Só corrigindo, pessoal, o arroz branco na verdade é um carboidrato de absorção rápida, porque ele é pobre em fibras. Se fosse o arroz integral, seria de absorção lenta. E qual a diferença entre eles, Rodrigo? Só o teor de fibras. Na fábrica, o arroz integral vai direto para o saco e para virar o branco, eles tiram a casquinha do arroz e viram o arroz branco. Eles são o mesmo, mesmas calorias. Diferença, teor de fibras. In a week, I have 150 eggs. I've got my meals out the freezer and I'm prepping them for the day. Then I'll add fresh eggs to each meal. I use the egg whites because they're a really, really good source of protein, really low in fat. Of course, I don't use the egg yolk because that's where all the cholesterol is and the fat. How long have you been eating like this? I've been eating like this now for 6 years. This is the beginning of my 7th year. Mais de 6 anos comendo assim, com drogas ou sem. Esse esporte merece respeito, não é mesmo? It does get boring, but what you do is you see it more as fuel for your body. Because I eat every 3 hours, it really does need to be quite plain. You need to get the nutrients that you want for your body, for your muscle growth, get it into the system as quickly and efficiently as possible. To prep enough meals for 2 weeks will pretty much take 4 to 5 hours. But if you think about it in the grand scheme of things, if you had to cook every day, it's going to take you a lot longer. In my typical day, I'd have a breakfast, then 3 of these meals, a protein type meal after training, so that's 5. Then I'll have a sit-down meal at night, which I'll prepare separately, so it's... Não consigo parar de olhar o peitoral de Renee Campbell. Realmente muito hipertrofiado. More exciting, and then a protein meal just before bed. Ela é de pedra. There aren't very many professional female bodybuilders in the UK. I think there's at least 3, possibly 4, that are still currently competing. For female is such a hard sport for female, even for male, but for female is even harder because of the natural of the body. Yeah, it's a lot harder for a female to pack muscle on because we have naturally occurring estrogen. É muito mais difícil para as mulheres, mas Renee, além de trabalhar duro, usam os danoninhos, não é mesmo? So you've got to work even harder than most guys. A diet and training comes first before anything else. I believe Renee is the best female bodybuilder in the UK. She did work and she trained really hard. I'm really proud of her as a friend. My personal experience is that it has been really difficult to get to the top. You have to be prepared to sacrifice a lot. I've sacrificed going away on holiday with family. I've sacrificed celebrating my birthday. I mean, there's been years and years in a row where I've not spent time. E é por isso que eu digo e repito, para você ser um bodybuilder de sucesso, você tem que ter um parafuso a menos. Primeiro, você vai ter que encher o bumbum de drogas o ano todo. Segundo, você vai ter que abdicar de muitas coisas, e nem todo mundo nasceu para isso. With family over festive holidays for the very reason that I'm dieting for a show. Not being in a relationship, that's been a big sacrifice because I need to be in a way quite greedy with my time, quite selfish, and I need to dedicate any time that I do have to the sport. O bodybuilding é tão egoísta que o Renee congelou seu coração e não está mais aberta ao amor. So in each one of these bags, I've got 130 grams of rice and 130 grams of chicken, and the cabbage will be 50 grams. That will be frozen. In the morning when I prep my food, I will empty the bags into
a blender, add water. O que é isso? And blend it to consistency that you can drink it. Jesus, Maria e José, Renee Campbell, você está batendo alface, ovo, arroz e frango? Isso é loucura e é totalmente desnecessário. Você poderia comer um arrozinho com ovo e tomar um whey. Você poderia fazer uma vitamina de whey com dextrose ou wax-maize, que são suplementos de carboidrato de qualidade. O que é isso? Isso é uma loucura. Isso não se faz mais, principalmente se você for uma mulher. Não é necessário. Muitos atletas continuam batendo a comida no liquidificador. Isso é bro science. Isso não é necessário. Isso é nojento. Don't drink it. Don't drink it. It tastes like chicken soup gone a bit wrong. You gotta be kidding me. Tem gosto de sopa que deu errado de frango? Jesus, Renee. Jesus, olha a cara dela. Tem ou não tem que ser um pouco doido? But, you know, I'm so used to the taste. It is very bland and it can smell a little bit, but it's really good for you. É claro que você consegue cheirá-lo. É um shake de frango. You gotta ask yourself Droga. why you're doing it. So I imagine myself on stage. I imagine the end result. What is it that I want? I want to build this physique that I can be proud of. I do get a lot of male attention. I have a huge fan base. I get a lot of mail all the time from male admirers. And in the street as well. You get guys in the street whistling at you or saying, wow, you know, you look absolutely great. You got a great set of legs or, you know, really great ass. So, you know, you do get comments like that, very random. Tem gosto para tudo, e é por isso que nós devemos respeitar todos. I absolutely love coming to the supplement store. It's like a candy shop to me. Eu também. There's just so much to choose from. You just want to try everything. What your goals are will determine what products you take. For me personally, when I'm off season, I would use something like a mass gainer. Okay, fantastic for putting on some good muscle mass. Then in my competition season, I would use something with less carbohydrate. Para você ver, pessoal, ela podia usar também esse suplemento, esse hipercalórico, ao invés daquele shake completo, com arroz, frango e ovo. Não teria diferença nenhuma. Right in. So just those small differences can make a huge impact on your physique. These are my morning tablets. These are my post-workout tablets. Que tem aí? And these would be my bedtime tablets. That is a lot of tablets every day, but all of these play a specific role and they're taken at very specific times. You put Opa! Tá vendo aqui, pessoal? Liver support. Ou seja, Renee usa drogas orais, porque esteroides orais são muito agressivos para a saúde do fígado. Eles são muito tóxicos. Por essa razão, Renee precisa se cuidar. O fígado não é brincadeira. Os rins também não. Eu tenho que ser sincero. Renee usa esteroides injetáveis. Sem eles, ela não ficaria desse tamanho. Aquele trapézio, ombro e qualidade muscular são extremas. Renee é um abuser. Mas como eu já disse antes, todos no circuito amador e profissional são. O que é ser um abuser? É você usar doses maiores que as recomendadas, maiores que a literatura científica, doses mais altas que as doses de reposição hormonal. Nenhum atleta usa 150, 250 mg por semana de testosterona. Eles usam muito mais. E esse é um segredinho que ninguém quer falar, não é mesmo? your body through a lot of stress when you train at the level that I'm training at. So these are just going to ensure that you're keeping yourself as healthy as you possibly can. Talking about the use of steroids in the sport of bodybuilding can be quite a tricky subject. It's something that you'll find most athletes won't discuss too much in much detail. I think everyone knows that this sort of thing does go on in the sport, but not just the sport of bodybuilding, it's every sport. De novo esse argumento. Nos outros esportes é proibido. E nenhum jogador de futebol, por exemplo, vai usar 20 drogas diferentes para deixar o glúteo fibrado. É como você comparar o bandido que rouba uma caixinha de leite para alimentar o filho com um político que rouba milhões da saúde. Não tem comparação. Eu vejo muitos atletas usando essa desculpa. Ah, mas todos os esportes usam. Sim, e quando eles são pegos, são banidos. E no bodybuilding?
Eles são incentivados a se drogarem cada vez mais. You hear of Tour de France cyclists, you hear of sprint runners, track runners. This all does go on. Are you allowed to do steroids to like a certain extent? The federations would like to say that we don't. Muito bom, Renee, você foi sincera. As federações, às vezes, me enojam, porque elas deveriam cuidar dos atletas, deveriam proporcionar palestras, deveriam controlar os danos dos esteroides. Qual o problema de admitir? É como você falar que aquele Mr. Olímpia não usa. No entanto, as federações fingem que os esteroides não existem. Eles deveriam ajudar os atletas. Quem sabe, dessa forma, as mortes diárias, ou quase diárias, né, que morre mais de um atleta por mês no mundo inteiro, diminuiriam. Renee, obrigado pela sinceridade, garota. E é assim que vive uma mulher do mundo do bodybuilding. Não é nada fácil, não é mesmo? E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Rodrigo Góes, out!